Gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Certo? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 101. Depois vamos fazer a leitura. Amém? Diz assim o Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, e cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha vida viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos, de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém? Que possamos lembrar desses salmos todos os dias, que possamos buscar essas pessoas íntegras, pessoas corretas, que buscam o Senhor.
à integridade, não ao mal, né? Possamos ser pessoas que, em qualquer situação que venhamos a passar, em vez de tomar uma atitude que a gente possa refletir nisso, nesse sentido, e ver se realmente o que a gente pensa em fazer, se é o certo ou se é o errado. E gostaria de pedir para o meu pai fazer uma oração e deixar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai, nesse momento, a tua presença, por estarmos aqui na tua casa. Senhor, abençoe cada um que aqui veio nesse momento, Pai, abençoe cada família aqui representada, Pai. Possamos estar com a cabeça, a mente, Pai, fixando o Senhor nesse momento, Pai. Possamos sentir a tua presença mais e mais nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guardando, perdoando as nossas faltas, Pai. E no decorrer desse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar esse momento de louvor. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos começar cantando um pouquinho sobre o amor de Deus, que Ele é profundo, imenso. Ele é o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol.
A Ele todo o nosso louvor e nossa adoração. Engrandecer o seu nome, Jesus. Nós queremos louvar o teu nome e declarar que nós estamos aqui somente por ti e para ti, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
declarar que Tu és santo e maravilhoso, Pai. Nós queremos pedir que nessa noite o Senhor fale conosco, Deus, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos entender o que a Tua palavra diz, Pai, o que irá ser pregado nessa noite, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, pessoal. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Todo mundo olha lá para a janela. Fica de pé, todo mundo olha para a janela e faz uma massagem aí. Na frente aqui, ó. A Bruna está aí. Isso, lá no culto dos jovens. Tudo certo. Parece estranho, mas é bom. Deus está aqui. Isso. Aí troca agora. Fala pro teu outro irmão. Não pode demorar mais. O Alex não está demonstrando. Nem está falando. Aí, agora que está relaxado, senta aí. Já deu um oi pro teu irmão. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6. Leremos a partir do verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Vamos até o 7, 1. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler a minha versão para não perder o costume NVI. Então, se você quiser só ouvir, não tem problema. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Amados, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua casa, viemos Te cultuar, Deus, porque Te amamos, Te adoramos. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, venha nos dar entendimento da Tua palavra e que possamos vivê-la, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, 2 Coríntios é um texto de Paulo, trazendo ao povo, e ele vem falando um pouco sobre o cuidado que a igreja, e os santos têm que ter com essa nova vida cristã. Gente, está tão bonito ver vocês daqui, tá coisa mais linda. E o Paulo vem de um tema, bem interessante. Ele vem falando sobre esse cuidado do amor de Deus e quem Deus é na carta aos Coríntios, mas aqui ele quebra um pouquinho do que ele estava falando, aparentemente, e começa uma sessão assim no verso 14: não se ponham em julgo desigual com os descrentes.
ele para um pouquinho do tema que ele estava falando e traz uma palavra que chama atenção, jugo desigual. Ele traz algo que é relevante para a época, algo que era comum para eles, e coloca em jogo. O que é jugo? Vocês sabem dizer o que é jugo? Alguém sabe aí? Não. Hã? Uma tarefa, uma carga. O jugo era aquilo que era colocado nos animais da época para fazer o arado, para eles trabalharem. Aquilo era um jugo que colocava diante deles, e aquele povo tinha muita noção do que estava acontecendo. Quando ele falava, Paulo diz sobre jugo desigual, é como se ele quisesse falar assim: não adianta colocar o boi de um lado do jugo e um jumento do outro lado, porque o que vai acontecer? O que vai acontecer se tem um boi de um lado fazendo arado e tem um jumento do outro lado? Vai ficar igualzinho o arado? Não. Provavelmente o boi vai arrastar o jumento. E mesmo que eles façam igual, haverá um desnível dessa terra, porque um é maior, outro é menor, eles são diferentes. E Paulo estava querendo deixar bem claro isso. Olha, não entrem em jugo desigual, em algo que não está no mesmo nível, aquilo que você é e outra pessoa não é. E aí vocês com certeza já ouviram falar sobre jugo desigual na vida de vocês, não já? Desse texto, jugo desigual e tudo mais. E aparentemente, Paulo está trazendo 4 possíveis jugos desiguais. Um é do matrimônio, ou relacionamento, hoje que nós temos de namoro, né? Que vocês com certeza já ouviram: eu namoro alguém descrente. Isso é jugo desigual. O segundo pode ser apenas uma amizade, que ele estava falando, né? Você ter um amigo que não é crente, isso já seria um jugo desigual. Na época, lembra como é que eles viviam? Eles viviam dentro de terras juntas, comunitárias. Eles doavam tudo que tinha para viver lá dentro, e havia um jugo desigual de intimidade religiosa também em questão a isso. Paulo está querendo dizer assim: não coloquem ninguém que não seja cristão dentro dessa terra para ter os mesmos benefícios daqueles que são crentes. Esse também era um possível jugo desigual. E o quarto jugo desigual, que é a possibilidade de ser, é sobre sociedades, né, de emprego, de trabalho, naquilo que a gente faz, uma empresa, né, com sócios, cuidado para o jugo desigual. Quando a gente lê um pouquinho mais o contexto e tenta entender, o que estava acontecendo aqui na época era sobre o ímpio conseguir prevalecer sobre o crente na forma de religião, de culto. Aqueles homens naquela época começaram a falar assim: olha, acho que não tem tanto problema eu praticar algumas coisas que aqueles não crentes praticam. Fazer algumas coisinhas, porque eles são tão próximos a mim, parece tão normal. E eu acho que eu vou aproveitar alguma coisa que Deus não vai se importar, não vai ter problema. E aí Paulo fala: cuidado. Quando Paulo está tratando esse tema, ele vem falar um pouco sobre o culto pagão daquela época e sobre essa amizade perigosa. Aqueles homens naquele tempo, eles cultuavam alguns deuses de forma diferente, né? E um dos tipos de culto que Paulo está falando para os homens terem cuidado é que o culto que eles tinham era um pouco pesado. Eles usavam muito o corpo para cultuar, se é que você me entende. Eles usavam bastante o namoro para cultuar um Deus. E aqueles cristãos que viviam em comunidade estavam falando assim: não tem problema, eu vou lá só namorar não sei o que lá, o rapazinho ali, a menininha, e tá tudo bem. Você já ouviu algum adolescente falando assim: eu tô ficando com a menina ali? Já viu a menina falando assim: estou ficando com o rapazinho ali? Você está cultuando mais o seu corpo do que a Deus. Cuidado.
Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, eu queria falar do versículo 1 do capítulo 7, que diz lá: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E aí Paulo fala assim: cuidado com aquilo que está contaminando o seu corpo, consequentemente está contaminando o seu espírito, e se aperfeiçoe na santidade, temendo a Deus. E ele fala o porquê disso. E aí o porquê disso está a partir do verso 15. É como se ele tivesse invertido. Ele falasse a ordem das coisas e depois concluísse com o motivo. E eu fiz ao contrário. Como é que a gente santifica em temor do Senhor? E aí, está lá a partir do verso ainda 14, né, na parte B. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. E ele começa a fazer perguntas retóricas daquilo que parece muito claro. Quando Deus nos chama para perto e nos salva, Ele aplica a sua justiça nas nossas vidas e fala assim: agora vocês estão justificados. E de certa maneira, aqueles que estão em Cristo, eles têm que aplicar a justiça de Deus nesse mundo. Ou seja, se você é cristão aí, você tem que promover a justiça de Deus nesse mundo e não mais a maldade. E o que mais parece que tem acontecido é que nós, cristãos, estamos acostumando com a maldade. E aquilo está parecendo comum, está parecendo normal. Nós não temos mais vontade de aplicar justiça naquilo que é errado. Você já sentiu isso? Você vê um negócio errado e ao invés de você tentar mudar, você só convive com ele. Está todo mundo fazendo. Paulo falou assim: um crente que está sendo salvo, né, agraciado por Deus, ele tem que ser a justiça de Deus nessa terra. Pois o que há de acordo entre a justiça e a maldade? Nada. Completamente diferente. Precisamos ser a justiça de Deus. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E aqui Paulo, ele ressalta que se nós estamos em Cristo, nós somos luz. E é como se ele pensasse aqui que há uma caverna muito escura e você entra com uma lanterna. Você consegue iluminar toda essa caverna com uma lanterninha? Você só consegue iluminar algumas direções, não é verdade? Só para aquilo que a lanterna aponta. É verdade? Vamos lá. E a amizade que se faz com o descrente, não vem me dizer que você, eu estou ali com aquela pessoa namorando, mas eu sou uma luz na vida dela. Com a minha lanterninha eu vou conseguir iluminar toda aquela caverna, com o meu relacionamento. Paulo está falando assim: cuidado, a luz e as trevas não combinam. E as trevas vão prevalecer se você tentar se relacionar de tal maneira que você acha que sua luz vai iluminar todo o resto. Cuidado, tenha cuidado. Que harmonia há entre Cristo e Belial. E a palavra harmonia é um negócio muito interessante. Essa palavra original, ela é da palavra sinfonia mesmo. E Gabira, harmonia, me ajuda aí. O que a harmonia faz? Ela mescla os sons para juntar uma coisa só, mais ou menos assim? Não. Ela mescla notas. É a combinação de notas para formar algo agradável aos ouvidos. E o que combina, o que se torna agradável Cristo com Belial? Que harmonia tem? Nenhuma. São mundos diferentes, completamente opostos. Não há nada, nenhum tipo de sintonia. É como se um instrumento tocasse uma coisa, o outro tocasse outra totalmente diferente. É isso que Paulo está falando assim: cuidado, porque se vocês são um instrumento que está dando harmonia com o outro, que não está em Cristo, cuidado com a sua vida. Preste atenção no que você está fazendo. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? E aí ele coloca que nós então não somos além. Deus se faz presente em nós nos tornamos templos dele, santuário, ele vai dizer depois, em que Deus habita. E como que nós vamos idolatrar a outras coisas
idolatrar outras pessoas ou idolatrar o nosso próprio corpo se somos santuário do Deus vivo. Este corpo não pertence mais só a você, pertence a um Deus. Cuidado com o que você faz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês pecam com o quê? Com o corpo, com o espírito, com a mente? Qual a primeira coisa que acontece? Você pecou. Qual a primeira coisa que acontece? Você peca primeiro com o corpo, você pecou primeiro com o espírito ou primeiro com a mente? Escola bíblica, a gente falou disso já. Para você consumar um ato, você primeiro põe ele onde? Para você movimentar o seu braço, quem que manda para o braço fazer assim? É o coração. Não, é a mente, não é? O pecado surge primeiro aonde? Milésimos de segundo. Primeiro, na mente. Quando nós pecamos, a culpa é nossa. Porque nós temos o tempo suficiente para dizer à nossa mente não. E Paulo está falando assim, vocês têm esse poder, porque vocês não têm mais a mente deturpada. Agora vocês estão em Cristo, têm a mente de Cristo. Seu corpo é santuário desse Deus. Antes de pecarem com esse corpo, vocês têm que pensar o que vocês vão fazer. Pensem. E ele traz algumas promessas do Antigo Testamento que Deus dá, que para a época era muito interessante, porque Deus, ele no Antigo Testamento não habitava em templos humanos, ele habitava em templos construídos por humanos. Ele dá as promessas: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. É uma paternidade que Deus faz conosco, né? A sensação de que Ele cuidará, Ele será nosso exclusivamente. Nós temos em quem confiar, quem ter para nos proteger. Temos tudo. É um Deus que não é só um chefe, mas Ele é nosso Pai. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele sabe o que precisamos, as nossas faltas. E aí Paulo fala assim, prestem atenção como vocês têm vivido, o que vocês têm feito. E aí ele termina no versículo 7, que é onde eu quero chegar essa noite. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós temos que purificar o nosso corpo e o nosso espírito para nos mantermos santos, temendo a Deus. E essa introdução que Paulo dá, para mim, o ápice é dizer isso. Cristãos, vocês têm que ser santos e tementes ao Senhor. E na minha opinião, é o que mais tem faltado na igreja hoje em dia. Santidade e temor a Deus. Você vê que cristãos, melhor dizendo, cantores gospels, sei lá como é que fala o plural de gospel. Esse cara que canta aí, se diz crente. Nossa, dando um mau exemplo gigantesco, fazendo tudo errado, perdeu o temor a Deus. Eu caí. Caiu porque sua mente deixou, porque você quis. Se você teve uma mente renovada em Deus, você tinha consciência daquilo que estava fazendo, você conseguia, pede ajuda. Você tem um pastor, você tem irmãos, pede ajuda. Eu pequei, lá. Aí vem outro que era pastor e começa a blasfemar contra Deus, perdeu a santidade, o temor. Quando a gente era pequeno, pelo menos eu, subi no púlpito, meu Deus, criança não podia encostar, né? Era o extremo, não há necessidade disso. O púlpito não é sagrado, né? Deus é Deus santo e nós somos o reflexo, a imagem dele, temos que ser santo também. Mas havia um certo temor de quem era Deus, de quem Ele é, sabe? As coisas foram se perdendo.
a gente perdeu a noção do que é santidade e temor. E eu queria falar a primeira coisinha sobre santidade. O que é santidade? O que é santidade? Fala para mim, me ajuda. Não acho que tem pouco tempo já. Meu Deus. O que é santidade? Separar o pecado. Você falou isso? Separar do pecado, se manter santo. Muito bem. Lembra da escola bíblica que a gente falou? O processo de santificação. Santificado do quê? Do pecado. E isso é em quanto tempo? Todo dia, né? Todo dia se separando do pecado, se manter santo. Santidade é fazer o que Deus quer e não o que você quer. É se parecer mais com Cristo. Isso é santidade. Mesmo que você ache nada a ver, mesmo que você não entenda, santidade é se parecer com Cristo. Abraão pega lá seu filho, qual o nome dele? E leva para ser queimado, né? Para ser cortado, para ser o cordeiro, porque Deus mandou. Santidade e temor. Não entendia por quê, mas Deus mandou. Ele temeu a palavra de Deus e se manteve santo, cumprindo a sua vontade. Quando chegou lá, o que aconteceu? Deus providenciou. E o que mais que aconteceu? Ele viu a Deus, porque ele se manteve santo e temeu ao Senhor. Hebreus 12, versículo 14, vai dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se a gente não se esforça para ser santo, a gente não vai ver a Deus. E vocês lembram nas bem-aventuranças o que é ver a Deus, que a gente já falou? Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, pois verão a Deus. Verão a Deus. Ver a Deus é aquilo que aconteceu com Davi no Salmo 51. Ele errou, pecou, e aí isso vai acontecer conosco. A gente vai errar, vai pecar, mas ele fala assim: Senhor, crie em mim um coração puro e não tire a sua presença, apague as minhas transgressões. Davi não pediu para ele se manter rei com todo o poder que ele tinha. Ele falou: Deus, não se afasta de mim. E aí ele viu a Deus. Se manter santo é fazer a vontade de Deus, mesmo que pareça loucura a nós. Temer ao Senhor, mesmo que pareça loucura a nós. E nós veremos ao Senhor. O que menos temos feito é ver a Deus. Menos, nossa, são difíceis de ver a Deus. Cansamos na hora de orar, cansamos na hora de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia? Se fizesse uma enquete aí, quem ora todo dia? Quem busca o Senhor? Sabe o que é interessante? Quando Paulo está falando sobre o jugo desigual e falar sobre essa santidade e temor ao Senhor, ele está falando de pessoas que viviam numa comunidade evangélica cristã e que por vezes saíam para viver outros cultos, viver com outras pessoas, mas eles viviam em uma comunidade, viviam constantemente com pessoas cristãs, e porque saíam às vezes, faziam coisas erradas e não se arrependiam, não buscavam se santificar e não temiam tanto a Deus aparentemente, Paulo vem falar sobre tudo isso. E nós vivemos numa comunidade todos os dias cristã, é verdade isso? A gente vive aí, todo mundo junto, todo mundo que é crente. No seu trabalho, todo mundo é cristão. Na sua casa, todo mundo é cristão. Tem umas que sim, tem outras que não. Toda a família é crente. E aí sabe o que acontece? Todos os dias, nós nos sujamos um pouquinho. Porque o mundo é caído. Não temos escolha, temos que trabalhar no mundo caído.
temos que conviver com o mundo caído. E o quanto a gente purifica o nosso corpo e o nosso espírito para se limpar um pouquinho disso. Um pouquinho a gente vem na igreja, nossa, é tão difícil, né? Terça-feira não tem ninguém, quinta está chegando, sábado está aumentando, domingo, e a gente está se sujando constantemente. E só daquele pessoal sair um pouquinho dessa comunidade, eles viviam o tempo todo buscando ao Senhor em comunidade, dividindo, repartindo. Paulo já falou assim, cuidado com o que vocês estão fazendo, vocês não estão temendo a Deus, não estão santificando. E nós vivendo às vezes a vida solta, com pessoas que não são cristãs e não temos escolha, mas temos uma dificuldade de vir à igreja, de nos santificar, porque vamos perdendo o temor ao Senhor. Vamos perdendo a confiança de olhar para Deus e falar assim, Ele de fato é quem me sustenta, Ele de fato é tudo que eu tenho. E vamos nos tornando cada vez menos santos. Não vamos à igreja mais, temos dificuldade de orar, de ler a Bíblia. O pastor fala um negócio, fica chateado. Não é assim? Porque o que vivemos lá fora, passamos muito mais tempo nos contaminando com aquilo que nos purifica. Se você não buscar a Deus na sua casa, não orar, não ler a Bíblia, não vir aos cultos, não compartilhar momentos com seus irmãos, não só os seus pés estarão sujos, mas seu corpo vai começar a ficar sujo. E aí, meu querido, você vai perdendo todo o temor, e aí esquece santidade. Só que sem santidade ninguém verá o Senhor, e a casa cai. E aí você fala, mas Deus, cadê Deus? Ué, cadê você? É a pergunta. Cadê você? Aí você vai ver no culto, nada mais faz sentido, você não se preenche de mais nada, algo vazio. Aí você reclama da pregação, reclama do louvor, reclama da liturgia, reclama da palavra que foi lida, reclama. Mas o problema é a igreja, não é você. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém. Limpa, Deus, meu coração. Purifica. Apaga os meus pecados, como disse Davi. Eu quero ser santo. Quero me purificar. Eu quero voltar a temer o Senhor de todo o meu coração. E fazer tudo aquilo que lhe agrade. Mesmo que pareça loucura aos meus olhos. Isso é temer o Senhor e se manter santo. É olhar e falar assim, talvez eu não entenda, mas eu continuarei me santificando no Senhor. Talvez eu não entenda os caminhos de Deus. E você vai olhar as histórias bíblicas daqueles homens, parece que nada vai fazer sentido, mas eles temiam o Senhor. E o único exemplo que eu dei foi de Abraão. Deus falou, Abraão, vai lá. Abraão falou assim, não, Senhor, que nem adolescente faz, pô, pastor. Né? Não, ele foi. Falou, Deus proverá. Ele temeu a vontade do Senhor. Se santificou, se manteve santo. Santidade. E aí ele viu a Deus. Essa semana, até sábado que vem, eu queria que você fizesse aí algo na sua cabeça com Deus, na sua mente, no seu corpo. Se purifica. Foge daquilo que Deus não aprova. Mesmo que você não entenda. Se santifique, tema ao Senhor. E você verá Deus. Todos nós. Vamos combinar assim? Todos nós. Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos ler mais a Bíblia. Estaremos nos cultos. Estaremos buscando a Deus, todas as necessidades, na alegria, naquilo que parece loucura, vamos nos manter firmes, fiel à sua palavra e quem Deus é. E a promessa é que Ele será o nosso Pai, nós seremos seus filhos, Ele cuidará de nós e por isso nós os veremos. Que assim seja. Vamos orar? Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, porque te amamos, porque louvamos o teu nome, Deus. Buscamos quem o Senhor é, Pai.
Te agradecemos pelas tuas obras, pelos teus feitos, mas pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a nos santificar, a nos purificar, Deus, a temer ao Senhor verdadeiramente, a cumprir a tua obra, o teu plano sobre as nossas vidas, Deus. Possamos conhecer mais de ti, Deus, verdadeiramente, nos apaixonar verdadeiramente pelo Senhor, Deus. Viver para ti, Deus, de todo o nosso coração, nos purificar, Deus. Que o Senhor venha nos ajudar a nos afastar de tudo aquilo, Pai, que o Senhor não gosta, que o Senhor não deseja, Pai. Nos ajude a nos manter santos, Pai, fiéis à Tua palavra, ao Teu desejo, Pai, sobre as nossas vidas, porque nós queremos ver ao Senhor, Pai. Nós queremos ver as Tuas obras nas nossas vidas, queremos ver, Deus, o Senhor fazendo grandes coisas em nós, Pai. Nós precisamos Te ver, Pai. Nos ajude a sermos melhores, Pai, para Ti. Nos ajude, Pai, a nos santificarmos e temermos ao Senhor, Pai. O que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, amanhã escola bíblica, 9 da manhã, 9 da manhã, 9 da manhã, 9 da manhã, 9 da manhã. 9h30? Isso. Porque 10h15 vamos encerrar, tá? Não vamos estender mais a pedidos maiores. Então, 9 vai estar aqui começando. No mais tardar 9h15 a gente está começando, tem que acabar 10h15. E as perguntas estão polêmicas. Então esteja aí, tá bom? No máximo 9h10. Tá, Gabira? E sábado que vem, nosso culto às 8 horas. Venham. Deus abençoe vocês.